O Internacional está diminuindo cada vez mais a sua distância para os líderes do Campeonato Brasileiro. E faltando 3 rodadas para o término da competição, a chama acesa e o sonho pelo título seguem de pé no vestiário colorado. A gente traz informações direto aqui do estádio Beira-Rio sobre todos os bastidores que rolaram no vestiário do Inter depois da grande vitória e goleada sobre o Red Bull Bragantino aqui no estádio Beira-Rio. Roger e o grupo de jogadores falam em vencer o título brasileiro e, principalmente, secar os adversários diretos na tabela do Campeonato Brasileiro. A gente fala sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Vai lá e dá uma brincada, porque vai ter nesse início de semana mais rodada do Campeonato Brasileiro. Terça-feira é para o torcedor do Inter ficar de olho. Fortaleza e Flamengo lá no Castelão, em Fortaleza, no Ceará, e tem Palmeiras e Botafogo, o grande jogo talvez do ano, na terça-feira também. Corre lá na KTO, já vê as odds que tem e faz a tua fezinha para dar uma brincada. E a minha parceira Societex, um abraço para a Fábio, doutora Fábio, e para o Marcelo, todo o time da Societex. A Societex é uma empresa que ajuda a sua empresa. Se tu tem uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, chama a Societex, porque eles vão fazer uma varredura geral para analisar a tua empresa e ver, ó, aqui tu pagou imposto certinho. Aqui tu pagou a mais o imposto. Vamos recuperar essa grana? Tem uma empresa agora que mandou para o Debate Raiz, recuperou mais de R$104 mil com a ajuda e auxílio da Societex. A tua empresa pode ser beneficiada. Tem o QR Code aqui na tela e as redes sociais da Societex. Chama eles e agenda uma primeira conversa que é totalmente gratuita. Gente, o Inter venceu Red Bull Bragantino em mais um grande jogo do time de Roger Machado. 16 jogos de invencibilidade, 4-1 contra o Bragantino aqui no estádio Beira-Rio. O Inter foi soberano durante a partida, em nenhum momento o Inter não mereceu vencer o Red Bull Bragantino, por mais que até tenha tomado um susto no gol do Juninho Capixaba ainda no primeiro tempo, um gol de cabeça, um gol bobo, que o Inter não poderia ter tomado, porque o Juninho Capixaba não é um cara de estatura tão avantajada, é um cara baixo, lateral esquerdo, numa cobrança de escanteio vai no primeiro pau e cabeceia. Onde é que estava o Rogel? Onde é que estava o Vitão naquele lance? Mas igual, o Inter mereceu, abriu o placar ali com menos de 5 minutos no pênalti, bem marcado em cima do Borré, e o Alan Patrick converteu. Tem esse empate, depois tem o segundo gol, e aí a gente vê um golaço do Borré, né? 2-1, o Inter vai para o intervalo vencendo e faz outros 2 gols no segundo tempo. Um gol muito bonito do Wesley de cabeça, do mesmo jeito que fez o Juninho Capixaba no primeiro pau de cabeça, o Wesley faz para o Inter o 3-1, depois vem o gol do Wanderson, enfim. Foi uma vitória justa, foi uma vitória merecida do Inter e principalmente uma vitória que mantém o sonho do título brasileiro. O Inter nesse momento é terceiro colocado, 65 pontos a 5 de Palmeiras e Botafogo, que se enfrentam na terça-feira por essa rodada do Brasileirão, essa 35ª rodada, tá? Ou seja, se eles empatarem, eles vão para 71, os dois, e o Inter vai seguir com 65 e vai jogar contra o Flamengo, que é adversário direto, podendo chegar a 68 e ficar 3, faltando 2 rodadas. É muito difícil? É muito difícil. Tem o Fortaleza ainda na briga, que o Inter passou, agora que está com 65, o Fortaleza joga contra o Flamengo. Mais um duelo direto também para o Fortaleza, agora na terça-feira. Então, assim, deu uma embolada legal ali, principalmente entre Palmeiras e Botafogo, e aquele Inter, Fortaleza e Flamengo ali também. Agora, se eles empatarem os 2 jogos da terça, Fortaleza e Flamengo e Palmeiras e Botafogo, olha... Se a gente já está falando agora da possibilidade de gente se iludindo com o título brasileiro agora, imagina depois disso podendo acontecer, tá? E justamente sobre isso, o Roger, na sua entrevista coletiva, além de falar do jogo do Internacional, elogiou muito o jogo do Inter, apesar de dificuldades normais que seriam impostas pelo time do Bragantino. Ele elogiou muito o Fernando Seabra, esse técnico do Cruzeiro que está no Red Bull Bragantino. Mas sobre título, tá? O Roger disse que a equipe acreditou desde o primeiro momento. Tá? Que quando ele chegou, né, no meio da temporada aqui, eles começaram um campeonato de recuperação do Inter naquele momento para conseguir o objetivo que era principalmente uma vaga na próxima Libertadores da América, de preferência de forma direta, e que ele colocou metas a curto e longo prazo. E nessas metas era ter um bom aproveitamento dos jogos atrasados, o Inter tinha 5 naquele período, conseguiu, não perdeu nenhum deles, ter um bom aproveitamento dos jogos em casa, buscar a Libertadores da América, buscar a fase de grupos da Libertadores da América, e que isso foi colocando o Inter
de forma natural na briga por título brasileiro. E que isso foi muito importante e que isso obviamente é falado, tá? Que sonhar não tem nenhum problema. Eu questionei o Roger se isso era conversado com um grupo de jogadores também, como que os jogadores estavam sentindo isso. E ele disse que sim, é algo conversado no bastidor do clube, a possibilidade também de um título brasileiro da situação enchente no Rio Grande do Sul, uma diferença que era de 11, 12 pontos, já foi de 15 pontos do Inter pro líder, tá? E aí agora hoje está em 5 pontos. É algo assim quase que surreal. E aí, obviamente, o Roger comemorou bastante essa vitória, falou que sim, existe o sonho e por mais que seja difícil, existe essa possibilidade. Ele foi questionado até onde esse Inter pode ir. E ele disse que é quase impossível prever até onde o time pode ir, até onde o time do Inter pode ir. Pode ser que podemos ter passado do nosso limite e tem um novo limite mais acima. E esse talvez seja um novo limite para esse time. E ele ressaltou muito os 16 jogos de invencibilidade, que tem que se olhar com atenção isso, porque é algo muito raro num campeonato tão difícil de pontos corridos como é o Campeonato Brasileiro. E ele também falou sobre um momento interessante, porque ele foi questionado pelo Alexandre Ernst do Voz do Gigante, porque sempre repercute nesses 16 jogos de invencibilidade do Inter, os vídeos que o Inter divulga de bastidores, em que o Roger é sempre muito ativo, conversa com os jogadores, enfim. E ele disse que hoje foi um dia que ele fez algo diferente nesses 16 jogos, que foi fazer o pré-jogo aqui com os jogadores no vestiário de chuteiras, porque ele queria sentir aquele ambiente, aquele momento especial que ele e o grupo estavam vivendo, que é um ex-jogador que teve muito sucesso na sua carreira brilhante, que a gente sabe que teve o Roger Machado, e que ele queria esse momento com um grupo de jogadores que ele até sonhava, e que ele sonha quase que diariamente, ele falou quase que 3, 4 vezes por semana, que ele está dentro de campo, que ele está jogando, está se calçando chuteiras em atividade, e que foi um momento também especial para ele nesse sentido. O Roger também falou sobre o Enner Valencia, tá? Que o Enner está trabalhando bem e que foi importante a ida dele para a seleção, porque ele fez um gol e deu uma assistência nessa data FIFA em 2 jogos. Fez um golaço contra a Colômbia do Borré e deu uma assistência no outro jogo contra a Bolívia. As 2 assistências contra a Bolívia. E ele citou que que foi importante, aliás, esse momento de eliminatórias para o Enner, para quem sabe ele se reencontrar também com a camisa do Inter. O Enner que provavelmente vai ser o titular contra o Flamengo no domingo que vem, dia 1º de dezembro, lá no Rio de Janeiro, inclusive estaremos lá, porque o Borré levou o 3º cartão amarelo aqui hoje no estádio Beira-Rio. Depois da partida, tá? 2 jogadores conversaram com a imprensa. O Bruno Gomes, que falou que sim, a equipe olha para os adversários, não tem como não secar, mas que tem que principalmente pensar no do Inter, que ainda é garantir uma vaga direta para a Libertadores. A gente sabe que o Flamengo estando no G4, o Inter pode ser até 5º colocado, só que agora o Inter já voltou para o G4. O Inter agora está na sua melhor posição desde o início do Brasileirão, que é a 3ª colocação. Sobre esse momento, ele também disse que o grupo está muito fechado, que é hora de a equipe não deixar subir a cabeça e que vai seguir a equipe sonhando e trabalhando bastante, mas que o grupo está muito fechado nesse momento. O Wesley falou também, tá? Disse que está muito feliz pelo seu momento, mais um gol do Wesley com a camisa do Inter. Para mim é o melhor jogador da temporada do Internacional, porque o pré-enchente dele também estava cambaleando, mas estava bom. E aí o pós, ele, cara, virou titular, se afirmou já desde a época do Kudê e está jogando muita bola o Wesley. Ele disse que ele está muito feliz de estar conseguindo desempenhar esse bom momento, esse bom futebol dele individualmente, e que talvez seja a melhor temporada da sua carreira, que tem que se apegar no trabalho e seguir brigando. Sobre título, tá? Ele disse que, na opinião dele, o título é relativamente difícil, mas que não é pago para sonhar e que está tudo certo, sonhar é de graça. Quem está na frente do Inter tem que seguir ganhando, porque senão o Inter vai acabar chegando. E ele até brincou que a esposa dele cobra bastante ele em casa, porque ele sempre está vendo os jogos dos adversários do Internacional, sonhando, projetando, e que a esposa dele já está reclamando que lá na casa dele é só TV ligada em futebol o dia inteiro. Inclusive ele falou que o Inter sim está chegando na cola dos seus adversários, tá certo, gente? Bom, o Inter se representa só na terça-feira, folga amanhã na segunda para o grupo de jogadores e trabalha pensando no Flamengo. Inclusive, desde quinta estarei lá no Rio de Janeiro acompanhando toda a movimentação da cidade para esse grande jogo que promete ser um duelo decisivo na parte de cima do Brasileirão, Inter e Flamengo, Flamengo e Inter no Maracanã no próximo domingo. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.